E hoje nós temos o prazer de receber nesse quarto bloco Auriel Filho. Seja bem-vindo, Auriel. Muito obrigado, Roberto, e ao público multimídia do Tribuna Livre. E olha só, o Mania de Tapioca também trouxe uma tapioca para o nosso amigo Auriel. Gosta de tapioca, não? Gosto, opa. É gozado. Eu nunca Muito encontrei bom. uma pessoa que diz assim, não gosta de tapioca. Tapioca é gostoso, né? É uma coisa, é um produto bem, é mais nacional do que a jabuticaba, gente. Com certeza. É mais nacional do que a jabuticaba. Com certeza. Auriel, ele é candidato a vereador pelo PDT. Para quem não conhece, pulando para aquela câmera, quem é o Auriel Filho? Auriel Filho, eu sou recifense, mas moro aqui em Guarulhos há mais de 40 anos. Sou psicólogo de formação, sou professor e também atuo na área da cultura, fazendo o prêmio Jovens Escritores, que é o maior prêmio literário estudantil do Brasil, e o prêmio Guarulhos de Literatura, que está na 4ª edição, no Brasil inteiro. Esse é o Auriel, pouco dele. Tem muita coisa bacana aí, esse prêmio de literatura é fantástico. Um dia eu participo dele. Não participo dos jovens, né? Mas dos jovens não dá mais. Mas dos outros eu vou estar lá. Me conte um pouquinho da sua história política. Minha história política é assim, eu nunca fui candidato a vereador, nunca saí a nada, assim, nem a síndico de prédio. Mas, uns 4 anos atrás, começou essa vontade de sair candidato a vereador, porque eu via tantos projetos que eu fazia e que quando a gente chegava... Mas você sempre foi atuante politicamente? Sempre fui atuante, eu sempre atuei, eu fui do PCdoB, já fui do PCdoB, já fui da executiva do PCdoB, e hoje eu sou da executiva do PDT de Guarulhos. Né? Eu tenho essa trajetória política em partido, porém eu nunca saí candidato. Então, todas as vezes que eu criava algum projeto, eu sempre esbarrava nessa coisa de governo. Não é só no governo do Guti, mas em outros governos. E muita gente que eu me relaciono, da psicologia, da cultura, do esporte, pedia a minha candidatura. Era para ser em 2016, mas eu não me achava preparado. Mas hoje, com 50 anos de idade, eu me sinto preparado para essa tarefa de sair candidato a vereador e apresentar projetos, né? Porque o vereador, ele não é para ficar arrumando quadra, pintando quadra, não é isso o vereador. O vereador tem que fazer projeto de lei, fiscalizar o orçamento público, indicar para o prefeito onde que tem que fazer determinadas obras que são importantes para a população. E há uma inversão hoje, Roberto, do que é ser vereador. Muita gente não sabe o que vai fazer dentro da Câmara Municipal. Ele não sabe. Então, assim, a gente precisa mudar a ordem das coisas. O vereador tem que fazer leis, o vereador tem que propor projetos, né? O vereador tem que indicar o orçamento, fiscalizar. Não é o jeito que hoje é o vereador. O vereador tapa buraco, o vereador pinta a quadra. Não é isso. Né? Então, a gente precisa inverter as coisas. Precisa ser sério, porque você vai estar legislando, vai estar trabalhando. Na segunda maior cidade do estado de São Paulo, é a 12ª em arrecadação. Então, a gente precisa de vereadores que saibam o que vai fazer lá dentro da Câmara Municipal. Entende? É preciso ter esse entendimento, quem está saindo candidato. Não existe uma discussão política que seria extremamente importante para a cidade, né? A cidade não é pensada de forma macro, não é pensada em grandes eixos, né? Porque é isso. A nossa cidade é grandiosa. Eu fazendo o prêmio Guarulhos de Literatura, quando vem inscrições do Pará, do Paraná, de tudo quanto é canto, eles falam, nossa, Guarulhos tem um prêmio legal de literatura, Guarulhos é enorme. E eles dão assim para Guarulhos, eles colocam Guarulhos como uma coisa top. Eles nos dão uma importância que nós não damos. Que nós não damos para Guarulhos, né? E tem muito vereador também que também não dá essa importância, porque ele fica nas micros coisas, né? Não na macro, né? E a cidade continua com problemas. Por quê? Porque pensa muito pequeno. Então a gente precisa ter vereadores à altura dentro da Câmara Municipal para discutir projetos, para pegar o orçamento ali, olhar onde está indo o orçamento, na educação, na saúde, em obras, porque um governo precisa fazer obras também. Se o governo que não faz também obras de transporte, no transporte, nas vias,
E tem que pensar no plano diretor para 10, 20 anos. Sim, né? sim. Porque a gente sempre reclama que a cidade tem ruas estreitas, mas peraí, a cidade continua crescendo. Cadê as ruas largas nos bairros que estão nascendo agora? Então, e a gente não discute o zoneamento urbano, a gente não discute o código de postura, o código de edificações. Então, cada um faz de um jeito. Então, assim, esse é um grande problema. A gente que tem um conhecimento em desenvolvimento urbano, a gente percebe isso. Por exemplo, você não vê calçadas com a metragem você não correta, vê calçada. você vê as calçadas esburacadas, você olha as ruas e você percebe que o zoneamento está errado. Ou seja, então a gente precisa fazer uma revolução, na verdade. Precisa de gente que pense a cidade. Por que não pensar a cidade para 50 anos e fazer as obras que tem que fazer? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem a Guarulhos tem uma importância muito grande no cenário brasileiro, não só na questão política, na questão territorial, na questão de arrecadação, e a gente fica como se a gente fosse uma cidade pequena do interior. Deixa eu falar isso que ele está falando, eu faço questão de dizer um negócio aqui, que eu também estava conversando com meu amigo William Panek, que é secretário de Desenvolvimento Tecnológico da SD7. Nós pensamos muito pequeno. E eu tive uma lição de vida dada por um casal lá do Jardim Paraíso, um casal pobre, muito pobre. E há um ano mais ou menos eles tiveram um filho, gente, e esse filho tem uma doença rara chamada AMI. Você sabe quanto custa o remédio para curar essa criança, Auriel? Não sei. Quando eles começaram, custava 9 milhões. Nossa. Hoje está em 12 milhões. Mas imagine, eu não consigo juntar esses 9 milhões. Você consegue juntar 9 milhões? Não. Esse casal pobre conseguiu o remédio para essa criança. Olha que coisa. Conseguiu, vai ter o remédio, e aí o dinheiro que eles estavam arrecadando, eles passaram para outra criança doente, e o apartamento que eles ganharam, ele está passando para outra pessoa doente. Que eles ganharam um apartamento para sortear, para fazer uma rifa. Quer dizer, eles conseguiram os 12 milhões e ainda sobrou muito, muito dinheiro. Isso mostra o quê? É isso que o Auriel está falando. Gente, se a gente quiser, se a gente tiver garra, a gente consegue fazer uma grande cidade. Porque se um casal pobre consegue arrumar remédio no valor de 12 milhões, eles deram um jeito. Então a gente consegue. É isso que eu acho que o vereador tem que ter. Então, só para você ver, né? Nós do PDT, né, a nossa candidata Sandra Santos e o programa do partido, 12 Passos para Mudar Guarulhos, quando você falou agora desse casal que arrumou medicação, Roberto, eu passei uma situação andando nas escolas de Guarulhos, muitas mães vinham conversar comigo porque eu dava a palestra de psicologia e veio falar, olha, Auriel, eu não consigo passar no psicólogo público, eu não consigo passar no psiquiatra e não consigo nem o medicamento, o tarja preta, geralmente é caro. Então, assim, numa cidade como a nossa, e a gente ainda não pensou em criar um programa de saúde mental e criar um ambulatório de saúde mental para atender essas pessoas que não têm convênio, munícipes que precisam do psiquiatra, do psicólogo, terapias alternativas e o medicamentoso. E nós temos aqui 3 indústrias farmacêuticas que pode também estar participando de um programa desse. Então, só para você ver que a gente não pensa grande, eu acho que um prefeito que pensar em saúde mental hoje, de criar um programa, e não estou falando do CAPS, porque o CAPS ele precisa ser ou melhorado ou extinguido. Eu acho que um governo precisa pensar na saúde mental como um todo. Fazer discussão com as universidades, fazer discussão com as empresas farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas que tem em Guarulhos, e também com a sociedade. Então, olha que a pandemia nos mostrou muitos casos de depressão, de pânico, transtorno de ansiedade. Então, eu acho que está na hora da nossa cidade começar a pensar grande, né? A nossa cidade precisa de grandes obras, precisa colocar no eixo a saúde, precisa colocar no eixo a educação. A gente precisa perseguir até aqui, Roberto,
na questão da educação, a creche em período integral. Porque não dá também para uma mãe que fica 8, 9 horas fora de casa, ela pegar e deixar só o filho 4 horas. Quem é que vai buscar? Então, assim, nós precisamos pensar grande, e a cidade tem orçamento para isso. Né? É 25% da educação, da Secretaria de Educação, é quase 30% que é gasto em saúde, mas 30% que gasta em saúde não gasta também em saúde mental. Então, assim, nós pensamos muito pequeno e os nossos vereadores também pensam muito pequeno. O meu reduto, que faz uma obrinha aqui, pinta um negocinho ali, e isso é o mínimo, é micro isso. A gente tem que pensar macro. É uma cidade grande. As pessoas de fora falam muito bem de Guarulhos. Olha o tamanho dessa cidade. E como que é essa cidade? Pô, eu vinha ontem, eu peguei aquela estrada do Tabuão, 4 pontos de alagamento. Pô, ela existe há muito tempo, lá perto do Alemão. Entende? Então, assim, você precisa fazer grandes obras, você precisa melhorar os córregos, limpar, você precisa fazer zeladoria, mais zeladoria. Então, a gente pensa muito pequeno. Se você pegar aqui, ó, aqui perto da ACM, onde tem os prédios bonitos, né? Tem os prédios bonitos, mas aquele córrego que não foi canalizado, quando é sol, ele cheira mal. Ele entra nos lugares, ele vai até os lugares. Então a gente pensa muito pequeno. A gente não tem zeladoria como deveria, a gente não tem limpeza de rios, a gente não tem os PEVs como deveriam. Então tudo é meio complicado na cidade. E também isso também é culpa dos vereadores. Isso é culpa também dos vereadores. Porque você pode ser da situação, mas você pode também falar, prefeito, olha, isso aqui não dá, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não está legal. Eu acho que assim você ajuda o prefeito. Quando você faz uma crítica positiva, você ajuda o prefeito. E é isso que nós vamos fazer do PDT se a gente chegar lá. Se a nossa candidata a prefeita, Sandra Santos, chegar lá, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Em 2016, o único que falava que o Guto ia chegar era eu falava. Eu falava. E o pessoal, você é louco, é o Eli e o Eloy. O Guto não chegou. Então tudo pode acontecer na política, tudo pode acontecer. Então os vereadores que estão lá na Câmara e os que querem ser vereador, precisa pensar a cidade grande, precisa mostrar para o prefeito aonde é que tem que fazer obras, onde que tem que melhorar. Tem que pensar a cidade para 50 anos, não é pensar a cidade para 4 anos, 8 anos. Nós temos que ter um plano. E nós não temos um plano hoje. Não temos. Então, eu acho que se a gente quer tratar a população com respeito, se a gente quer tratar a nossa cidade com respeito, a gente tem que começar a arregaçar as mangas e pensar em conjunto para melhorar isso. A gente não muda as coisas sozinho, a gente muda com um grupo forte, fazendo um planejamento para frente, para os novos tempos. E como o nosso amigo fez um projeto incentivando a leitura e a produção de livros, nós precisamos pensar grande, precisamos pensar que as nossas crianças precisam de faculdade para daqui a 10 anos, 12 anos. Então nós temos que pensar nisso e direcionar dinheiro para isso. Tem que pensar em grandes projetos, como o Auriel falou. E isso a gente só consegue com bons vereadores. Então você tem que cobrar vereadores que queiram realmente fazer coisas diferentes. É lógico, precisamos ter renovação e precisamos, porque tem muita gente boa na Câmara. Opa, não vai dizer que todo mundo é ruim. Tem. Não, é importante você ter um grupo lá de pessoas que são experientes, sabem como é que funcionam. Porque você chega lá, tem gente que nunca viu uma lei orçamentária, não sabe como é que funciona, não sabe que se você trabalhar direitinho, você vai ajudar o prefeito a economizar e esse dinheiro, ele tem que ser não para tapar buraco, mas para fazer um asfalto resistente para 20, 30 anos. E tem que ter o vereador justamente para pensar em ideias e cobrar para ver se aquele asfalto realmente tem a qualidade, porque muitas vezes não acontece isso. Não acontece. Sempre você está remendando, né? O projeto sempre você vai remendando, vai ruindo, vai quebrando e você vai jogando ali em cima. Você nunca faz um planejamento.
uma operação de verdade, né? Então, assim, e você gasta o triplo quando você faz um trabalho, que a gente fala um trabalho porco, você gasta o triplo depois. Então, a gente precisa ter uma cabeça que nós estamos na segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é a 12ª ou 13ª em arrecadação, que nós temos uma população grandiosa e tudo tem que ser planejado. Eu sempre falava isso, né, que assim, quando você vai no bairro dos Pimentos, lá deve ter 300 mil pessoas. Então, antes de você colocar um equipamento público ali, você tem que fazer um estudo. Não só agora, mas para daqui a tempo. Isso mesmo. Quantas UBSs aqui para atender? Quanto um hospital? Quanto pronto-socorro? Quantas escolas? Quantas creches que atende? Hoje nós temos aproximadamente umas 35 mil crianças fora da creche, esperando vaga. Então, assim, a gente não consegue dar conta. Não que não é complicado, a educação sempre é o calcanhar de Aquiles, a saúde é sempre calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Porém, a gente precisa planejar para poder gastar esse dinheiro adequadamente e onde realmente está precisando. A gente tem essa mania de não gastar onde realmente precisa. E a gente vê vários equipamentos deteriorados por muitos anos. E às vezes o equipamento se deteriora sem uso, como é aquele hospital dos Pimentas que tem, se não me engano, 2 andares. Sim. Que até hoje não foram usados. Quer dizer, pensaram, não planejaram direito, fizeram alguma coisa muito grande. Sim. E aí está se acabando sem usar. Ou então, no governo Almeida anterior, sim, fizeram um monte de céus e não conseguiram terminar. Isso. E aí o que está acontecendo? Nada, o pessoal tá se deteriorando, um monte de equipamento enferrujando, sim, sem uso. Sim, é o que a gente falou. Eu acho que o Almeida, por exemplo, ele poderia ter feito menos céus e terminado do que pegar e elencar muito e depois ficar aquele... Hoje você vê no Continental ainda estão terminando as obras, mais ou menos ali no Tranquilidade. Então, assim, eu vi muitas coisas. Por exemplo, no Hospital do Pimentas mesmo, tinha uma ala psiquiátrica, que eu acho que não tem mais, que era um avanço. E parece que não tem mais essa ala psiquiátrica, que é uma ala muito importante, que era muito importante e um equipamento muito importante, uma sala muito importante para isso, e eu acho que ele não está atendendo mais. Você é psicólogo? Sou de formação, psicólogo. Então a gente vive isso, né? Então, assim, quando você vai no bairro dos Pimentas, em algumas escolas, no prêmio Jovens Escritores, e você vê uma mãe chegando e falando que o filho tem um problema de alcoolismo, ou de droga, ou de depressão, e você não consegue ser atendida dentro de uma UBS por psicólogo ou um psiquiatra, ou mesmo no CAPS, porque eles reclamam muito do sistema do CAPS, eu falo, pode ser um equipamento importante, mas ele precisa ser melhorado, precisa ser um equipamento melhorado, ter mais profissionais que possam fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, nós precisamos pensar grande, pensar a saúde, você tem que fazer estudo. Não adianta você remendar. Quando se trata de saúde, numa cidade enorme como nós temos que fazer estudos para poder colocar o equipamento no lugar certo, onde as pessoas mais precisam. Então, assim, nós precisamos pensar grande. Guarulhos é grandiosa e parece que a gente pensa como uma cidade do interior, né? Então, assim, está na hora da gente pegar e repensar muitas coisas. Qual o seu grande projeto, qual o seu grande sonho, caso você chegue à Câmara de Vereadores? Meu grande sonho, ele não está somente na área do esporte, na área da cultura ou na área da educação. O meu maior eu vou lutar mesmo, vou lutar por um programa de saúde mental na cidade, que tem condições de a gente ter um programa de saúde mental. É caro? Ele não é caro se você... É mais mão de obra? É um pouco mais de mão de obra, mas assim, não precisa você construir um hospital, um prédio, nem nada. Você consegue
colocar psicólogo, você consegue colocar psiquiatra, você consegue colocar terapias alternativas e até mesmo medicamentoso, se você primeiro discutir um programa. Discutir com as universidades, porque as universidades fazem um trabalho de atendimento à população na área da psicologia. Você tem que conversar com as indústrias farmacêuticas que nós temos. Você tem que conversar com a secretária, o secretário de saúde, o prefeito, e pode ser um projeto executivo, não precisa nem ser um projeto vindo do vereador. Sim. Porque quem vai fazer isso, a gente sabe que é o prefeito. É o prefeito, mas nós podemos fazer grandes discussões sobre um programa de saúde mental e atender realmente a população que necessita. Isso é imprescindível. Não dá, Roberto. Eu ando às escolas, eu não andei agora por causa da pandemia, mas eu encontrei muitas mães desesperadas, muitos professores desesperados, com alto grau de suicídio de jovens, mutilação. Encontrei também gente que precisava de um medicamento psiquiátrico e não consegue. Ou seja, se a pessoa tiver depressão profunda, ela vai continuar ou vai morrer, porque ela não consegue medicamento. Como uma pessoa pobre, que mal consegue comer, ela vai comprar um medicamento de R$300. Então, sabe, nós precisamos pensar nisso. Junto com o Nakashima, deputado estadual, nós também estamos defendendo, tem um projeto de lei do psicólogo escolar do Estado. Mas nós temos aqui em Guarulhos também um projeto do psicólogo escolar municipal, que foi aprovado em 2010. Quem apresentou foi a vereadora Luísa Cordeiro, sancionada pelo Almeida, que ele não é utilizado como deveria ser. O psicólogo tem que estar lá dentro da creche, o psicólogo tem que estar lá dentro da escola e não na Secretaria de Educação, sentado esperando demanda. O professor ou a pessoa que está lá cuidando da criança, ele não vai levar demanda lá para a Secretaria de Educação, porque ele sai do espectro do trabalho dele. Então, o psicólogo tem que estar dentro da escola, dentro da creche, e não lá na Secretaria de Educação, como é hoje. Então, nós precisamos rever esse projeto do psicólogo escolar. Então, acho importante isso. Gostei desse posicionamento. É o que ele falou, nós precisamos repensar algumas coisas, deixar a cidade cada vez maior e a gente acreditar numa cidade grande. Temos uma cidade grande. 5 minutos finais, Paloma, 5 minutos finais. Quem quiser falar com o nosso amigo Auriel Filho, como é que faz? Como é que faz? As minhas redes sociais oficiais, né? Auriel Filho, tanto no Twitter, no Face, no Instagram. Telefone 931447155. Repete devagar. 931447155. E assim, quero dizer mais uma vez que nós no PDT, nós fizemos um programa de governo chamado 12 Passos para Mudar Guarulhos. Nossa candidata, a professora Sandra Santos, preparadíssima, fala 7 línguas, é uma mulher que já foi diretora da Ciência Social, do Trabalho, é professora, advogada. E assim, nós queremos transformar Guarulhos. Se a gente chegar lá, com certeza, a gente vai lutar por creche em período integral, escola em período integral, psicólogo nas escolas. Nós vamos lutar também pelo programa de saúde mental e também pela cidade saudável. A gente precisa, melhorar a nossa cidade. A cidade tem que ser saudável. A cidade tem que ter mais zeladoria, tem que ter mais plantação de árvore, tem que canalizar córregos. A gente precisa transformar essa cidade. Essa cidade precisa de paisagismo, precisa de obras importantes, né? Então, assim, nós precisamos transformar Guarulhos numa cidade saudável. E isso é um plano do nosso partido, o PDT. Nós queremos buscar uma cidade saudável. E para isso a gente precisa fazer ações. E aí tem plano diretor, tem código de posturas, código de ética, de edificações, né? Perfeito. É isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito. A cidade a merece. A nossa cidade é grandiosa e ela merece. Ela merece ser cuidada com carinho. E eu acho que está na hora de todos nós tratar essa cidade com carinho.